E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem aí nessa quarentena ainda, né? Esse tempo prolongado que nós estamos tendo. Como eu já falei lá no grupo, eu vou só revisar aqui um pouco para vocês. O nosso coordenador, né, o professor Edson, ele conseguiu aí mais 2 aulas extras para a gente. E a gente vai dar continuidade a alguns assuntos a respeito do inglês básico, né? Que é de suma importância para o aprendizado de vocês. Como a gente já deu todo o conteúdo programático nas aulas anteriores, nessa aula a gente vai dar meio que uma revisada e como na nossa ementa, não sei se vocês vão lembrar na nossa primeira aula, a nossa ementa ela é basicamente relacionada a leituras de texto, a como se o aluno se comportar quando ele encontrar, né, ele se deparar com algum texto, seja numa prova, seja com o manual de alguma coisa que vocês não sei, na vida profissional de vocês, vocês vão encontrar, né, alguma peça, algum material que tenha, por exemplo, atrás do material. Geralmente tem algumas instruções, talvez elas venham em inglês, e como vocês vão se comportar em relação a esses textos. Certo? Então a gente vai ver hoje, vai dar uma revisada um pouco no que a gente já viu, né? Que seria esse practicing, que eu já fiz com vocês, mas na língua inglesa, pessoal, por a gente viver num país que não fala inglês, que a gente não vive o inglês, tem algumas pessoas aqui e acolá que falam sim, mas não é uma coisa constante, né? Não é uma coisa assim comum, vamos dizer assim, certo? Então, quando a gente está numa nova língua, para aprender uma outra língua, nós temos que sempre praticar, certo? Então, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês novamente, porque eu achei que na aula que eu coloquei ficou um pouco espremido, vamos dizer assim, por causa do tempo, e a aula ia ficar muito longa, então eu preferi trazer novamente para que a gente possa estar aguçando a nossa memória, certo? Para quando a gente encontrar palavras como essa, a gente saber do que se trata, beleza? Então, eu vou falando, vocês podem repetir depois de mim, ok? E assim a gente vai exercitando essas palavras, beleza? Então, a primeira palavra é alignment. Alignment. Não é alinhamento ou alinhamento, né? Depende da região do Brasil que você às vezes tem esse tch, certo? Mas aqui a gente, no inglês a gente fala alignment, que seria o alinhamento. Average. A gente meio que tira esse Ezinho aqui, ó, certo? Aí fica average. Não é average, não é nada disso. É average. Seria médio, média. Ok? Background, background. Aí falando um pouquinho mais rápido, né? Background, a gente nem pronuncia o K, né? Background seria fundo. Bad, bad seria ruim, defeituoso. Bandpass, bem simplesinha essa, né? Bandpass, então ser band e pass. Depois, né? Bandpass seria essa banda passante. Bias, bias seria a polarização. Bridge, bridge. A gente tem aquele R caipira, né? Quando a gente lá do interior, a gente pode fazer esse Rzinho mesmo, certo? Esse bridge, bridge seria ponte, ok? Novamente o Rzinho caipira aí, ó. Burn, burn seria queimar. Nós temos charge, charge, certo? Seria carga. Choke, choke seria reator, choque. Coil, coil, o L, ó, coil, a linguinha ela toca o céu da boca. No inglês, pessoal, um fato interessante é que nós temos duas coisinhas com relação ao L. O L ele pode ser um dark L, que seria um L escuro, e um light L ou velar L, que seria o L claro, né? Que, como a gente pode até pensar, né, o dark L seria aquele L que a gente não pronuncia,
E esse velar L ou o light L, tanto faz o dark ou o light como o velar, ela é a mesma coisa. E o L, ele, na nossa língua, ela toca o céu da boca, certo? Por exemplo, essa palavra, ela termina com L, certo? Então esse L a gente vai pegar a língua e vai tocar o céu da boca por trás do gente, né? Vai fazer esse O, certo? Então fica coil, coil, beleza? Só com prática mesmo é que com o tempinho que vocês vão conseguir aprender, beleza? Mas é bem simples, coil. Seria bobina, né? Copper, copper, bem simples, seria cobre. Damage, damage, seria avariar, avaria. Decrease, decrease. No inglês, quando a gente geralmente tem II ou IA, né? Desse jeito aqui, ó. IA, a gente pronuncia como som de I. Ou EA, quer dizer, desculpa. Quando a gente tem um EA ou EE, a gente vai pronunciar com som de I. No caso aqui, decrease seria reduzir, beleza? Aí, device, device seria dispositivo. Edge, edge seria borda, né? Borda, lateral, tudo a mesma coisa, beleza? Effective, effective seria eficaz, certo? Engine, não é engine, é engine, engine seria motor, beleza? Mas motor pode ser motor também, beleza? Motor. Fail, ó, novamente o Lzinho, né? Fail, o Lzinho tocando no céu da boca, ou a linguinha tocando no céu da boca, né? Fail. Fault, fault. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de um dark yellow, certo? A gente não pronuncia esse fault, fault, defeito, beleza? Aí feed, como eu falei para vocês, quando a gente tem um EA ou EE, geralmente a gente pronuncia como som de I, né? Seria alimentar. Aí nós temos o fix. Fix, não é fix, certo? É com somzinho de E. Fix, certo? Consertar. Nós temos o fuse. Fuse seria o fusível. Gain seria ganho. Gap. Gap seria o entreferro, uma abertura. Gate seria porta, portão, portal, certo? Gate. Ground. Ground, terra. Olha, o outro exemplo de um dark L, certo? Seria esse L que a gente não pronuncia, seria half, certo? Half, que não é half, certo? A gente não pronuncia esse L, é half, metade. Heat, novamente, ó, é A, geralmente a gente pronuncia com somzinho de I, né? Heat, aquecer. High, alto. Hole, seria furo, buraco. Hole. Impulse, impulse seria impulso. Increase, increase seria aumentar. Decrease seria diminuir, né? E increase seria aumentar. Jamming, jamming seria interferência. Jumper, jumper seria a ponte também, né? Mas eu acho que esse jumper já seria mais aquelas pontes que tem nos computadores, né? Nas placas mães. Não sei, se eu estiver errado, alguém me corrige. Leak, leak seria fuga. Level, novamente o Lzinho do final. Level seria o nível. Load, carga. Load, carga. Network, 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 rede. Forum, forum. Eu pronunciei esses dois T's como se fosse um Rzinho, né?
seria padrão. Peak, peak seria pico. Phase seria fase. Phase. Range seria o alcance, beleza? Range. Rectifier. Rectifier. Retificador. Sample. Sample. Amostra. E shield. Shield. Blindagem. Beleza? Aí aqui, pessoal, eu coloquei alguns textos para que vocês possam pensar um pouco a respeito deles, certo? Vocês podem utilizar aquelas estratégias que a gente utilizou, que a gente estudou, na verdade, na primeira semana e na segunda, né? Que foi a predição, o skimming, scanning, a leitura detalhada, enfim, todas aquelas, beleza? Vocês podem utilizar qualquer um para responder as questões. Mas aqui, nesse primeiro, eu vou dar como exemplo, certo? E as questõezinhas que tem nos próximos slides, eu vou deixar para que vocês possam responder, beleza? Essas atividades aqui, elas não vão valer ponto, até porque essas duas aulas são extras, elas não estavam programadas, certo? Então, não tem como eu dar pontuação, alguma coisa porque eu já distribuí nas demais aulas passadas. Aí não tem como eu colocar mais pontuações para essas, beleza? Eu dei até meio ponto extra. Então, assim, fica a cargo para vocês fazerem, mas para vocês praticarem, beleza? Então, para a gente ler um pouco aqui o texto, a gente vai começar pelo título, né? Who invented the computer mouse? Desculpa aí, pessoal, o barulho que está muito grande, porque eu tô em casa, enfim, estou assistindo TV e o barulho está um pouco alto, mas não tem problema, né? Então, who invented the computer mouse? Então, quem inventou o mouse do computador? Né? O mouse a gente não traduz, né? A gente não traduz mouse, porque lá em Portugal eles traduzem, mas mouse pra gente é mouse, né? A gente não vai dizer o rato do computador, porque mouse é rato, né? A tradução. Mas lá em Portugal eles traduziram, né? Ficou bem esquisito, mas pra gente aqui é mouse. Então, quem inventou o mouse do computador, né? From Science Fact Finder, que seria aí a fonte, né? Do local. Então, a computer mouse is a handheld device that inputs information to a computer. Certo? Eu vou ler tudo em inglês e depois eu vou colocar a tradução do lado para que fique mais fácil o entendimento, né? Do que eu estar lendo de frase em frase e a gente está traduzindo, né? Então, when the mouse is rolled across a flat surface, it causes a cursor to move in a corresponding way on a display screen. The mouse is a handheld button-activated device. Button-activated device, which is connected to the computer with a wire that looks like a dangling tail. The mouse name was derived from its physical appearance. The first mouse was demonstrated by Douglas C. Engelhardt in 1968. Sim, pessoal, no inglês, quando a gente vai falar de dados, para ficar mais fácil, a gente pode falar os dois algarismos primeiros e depois os dois últimos, beleza? Então, no inglês a gente falaria 1968, que seria referente ao ano. Então, fica mais fácil do que você falar 1000 e tarará, tarará, beleza? Então, 1968, né? 1919, 68 seria 68, para falar em relação aos anos. At the Fall Joint Computer Conference in San Francisco. Over the next 15 years, researchers refined the mouse, making it more flexible and easy to use. The mouse was popularized in 1984. De novo, 1900, né? 84, 84.
when it was included as a component of Apple computers, no plural, né? Então aqui eu coloquei para vocês uma tradução, né? Então, quem inventou o mouse do computador? Novamente, aquela história do mouse. Pra gente, mouse nos Estados Unidos é mouse aqui também, beleza? Então, um mouse e computador é um dispositivo portátil que insere informações em um computador. Quando o mouse é rolado sobre uma superfície plana, né, a flat surface, ele faz com que o cursor ele se mova da maneira correspondente em uma tela de exibição. O mouse é um dispositivo manual ativado por botão conectado ao computador com um fio que parece uma cauda pendurada, um dangling tail. Né? Tem o formatozinho do mouse, eu não tenho o mouse aqui, eu só estou com o pad do notebook. Né? Mas vocês conseguem imaginar como é o mouse, né? Ele é redondinho assim, e tem o fio, né, que vai para lá, seria como se fosse o rabo do rato mesmo, né? Então seria essa cauda pendurada que ele fala aqui no texto. O nome do mouse ele foi derivado de sua aparência física. Então o primeiro mouse foi demonstrado por Douglas C. Engelhardt em 1968 na Fall Joint Computer Conference em São Francisco. Então, como essa foi uma conferência, né, que aconteceu, não tem tradução, beleza? Lá fica assim mesmo, nome em inglês. Assim também como tivesse uma conferência aqui no Brasil, o nome da conferência ela ficaria em português. Show? Então, nos 15 anos seguintes, os pesquisadores refinaram o mouse, tornando-o mais flexível e fácil de usar. O mouse foi popularizado em 1984, quando foi incluído como um componente dos computadores da Apple. E aqui as perguntinhas, né, que eu vou deixar a cargo para vocês responderem. Né? Quem criou o mouse? Onde, ou quando e onde o protótipo foi apresentado pela primeira vez? Quanto tempo o mouse levou para se popularizar e o que ajudou a popularizar o mouse? Beleza? Aí nós temos aqui um segundo texto. Esse texto aqui eu já tirei ele de um artigo científico, certo? Aquele já foi de um livro, esse aqui é de um artigo científico. Esse aqui é mais simples, né? É menorzinho. E o próximo texto, ele também foi de um artigo, só que ele é mais complexo, uma coisinha, certo? Então, constructions of concepts of electricity in the early grades of elementary school with the use of virtual experiments. Então, seria aí mais ou menos a construção de conceitos em eletricidade nas séries iniciais do ensino fundamental com o uso de experimentos virtuais. Certo? Seria mais ou menos essa tradução literal do título desse artigo. Beleza? Então, in this paper, começa primeiro com abstract, né? Seria justamente o resumo, né? Então, in this paper, we report the development and application of a methodology for teaching electricity concepts to children attending the 4th year of elementary school, with the aim of starting the construction of some concepts related to this topic by using a virtual experiment, the analysis of the evolution of the students' concepts while they were performing the programmed task showed that the virtual experimentation led to development of some cognitive skills and provided evidence of concepts formation in the formal level. Aí nós temos ali os keywords. Quem lembra o que são keywords? São as palavras-chave, certo? Então as keywords são palavras-chave. Tem aí concept, acquisition, electricity, virtual experimentation e elementary school. E a tradução seria basicamente essa, né? Neste trabalho, in this paper, professor, mas work, trabalho não é work? Mas no inglês a gente pode colocar diversas palavras para se referir a trabalho científico, beleza? Então, tanto faz in this work, in this study, nesse estudo, nesse trabalho, in this paper, é tudo a mesma coisa, certo? Desenvolvemos e aplicamos uma metodologia de ensino
para crianças do 4º ano do ensino fundamental, com o objetivo de viabilizar o início da construção de alguns conceitos de eletricidade a partir do uso de um experimento virtual, a análise do desenvolvimento das concepções dos estudantes. Durante as atividades realizadas, mostrou que a experimentação virtual propiciou o desenvolvimento de algumas capacidades cognitivas e exibiu indícios de formação dos conceitos em nível formal. Aí nós temos as palavras-chave, né? Aquisição de conceitos, eletricidade, experimentação virtual, ensino fundamental. Então, eu aposto que nesse pequeno texto aqui tem várias palavras cognatas, certo? E vocês, só de passar o olho, né, utilizando a estratégia de skimming, né, a gente passar o olho, a gente consegue identificar aí algumas palavras e talvez formular alguma ideia sobre o que o texto está tratando, beleza? Então aqui algumas questões, traduza o título do trabalho, qual foi o objetivo do trabalho e qual foi a conclusão, beleza? E aí nós temos esse outro aqui. Vixe, esse aqui complicou, professor. Não, professor, ele é simples também. Só que ele tem palavras, vamos dizer assim, mais técnicas, certo? Mas, basicamente, o título do texto, ele fala assim, Work, Accidents and Automatic Circuit Reclosers in the Electricity Sector, Beyond the Intermediate Causes. Seria, a tradução livre, mais ou menos, seria acidentes de trabalho e circuitos de fechamentos automáticos no setor elétrico, para além das causas imediatas. Basicamente essa tradução, beleza? Então, the Brazilian electricity sector has recorded high work-related mortality rates that have been associated with outsourcing used to cut costs. In order to decrease, a gente já viu essa palavra, né? Decrease, ele é diminuir, não é? In order to decrease the power outage time for consumers, the industry adopted the automatic circuit recloser as the technical solution. The device has a hazardous implication of maintenance workers. The aim of this study, tá vendo? Ó, aqui já tem study, não tem paper. Então, tudo significa a mesma coisa, certo? Paper, work, study. Então, the aim of this study, o objetivo desse trabalho, was to analyze the origins and consequences of work accidents in power systems with automatic circuit recloser, using the Accident Analysis and Prevention, o AAP, model. The AAP model was used to investigate 2 work accidents, aimed to explore the event's organizational origins. Cause 1, when the charging a de-energized secondary line, a worker received a shock from the energized primary cable. The system reclosed 3 times, causing severe injury to the worker. Amputation, seria o que amputation, pessoal? Parece muito com amputação, né? E é justamente isso mesmo. Amputation of a lower limb. Case 2. A fatal work accident occurred during installation of a new crosshead on a partially insulated energized line. The tip of a metal cross-arm section strap touched the energized secondary line and electrocuted the maintenance operator. The circuit breaker component of the automatic circuit recloser failed. The analysis revealed how business management logic can participate in the root cause of work accidents through failures in maintenance management, outsourced workforce management, and especially
safety management in systems with reclosers. Decisions to adopt automation or automation, tanto faz, to guarantee power distribution should not overlook the risks to workers in overhead power lines or fail to acknowledge. Vocês lembram lá quando eu falei que quando tem palavras com o K e o N juntos, a gente não pronuncia o K, né? Então não seria acknowledge, seria acknowledge the importance of ensuring safe conditions. Aí nós temos as keywords, que são as palavras-chave, né? Seria occupational, accident prevention e electroshock. E a tradução seria mais ou menos essa que eu vou deixar para vocês responderem, beleza? Para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aqui as perguntas a respeito da interpretação, a respeito do texto. Qual tem sido considerada a principal causa de acidente de trabalho no setor elétrico brasileiro? Qual o objetivo do trabalho? O que é o mapa e onde foi utilizado? E qual a conclusão desse estudo? Certo? Então, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês façam essa atividade para vocês memorizarem mesmo as palavras, que vocês possam estar sempre lendo, para vocês estar se familiarizando com as palavras que com certeza vão aparecer quando vocês estiverem lá já atuando, né, na área profissional de vocês. Aí vocês vão lembrar, se vocês verem alguma palavra em inglês, vocês vão já lembrar, o professor falou dessa palavra. Ou vocês estudando, vocês podem encontrar uma palavra e dizer, essa palavra aqui eu sei o que significa. Beleza? Então, eu vejo vocês na próxima semana e provavelmente na quinta-feira a gente vai marcar uma reunião pelo Zoom para a gente resolver essas questões que eu coloquei aqui. Beleza? Então, um grande abraço, pessoal.